Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, começando agora mais um programa Cultura Geral, é bom que a gente vai, quando o programa é entre amigos, assim, a gente vai fazendo o programa, vai rindo, então já começa o programa com um sorriso aberto e é bom começar a semana assim, né? Hoje a gente está aqui com o pessoal da OAB, com o Carlos Eduardo, Cadu, que é o presidente da OAB, e o João Rafael também, que é da OAB Esportes aqui de Nova Lima, e a gente vai tratar desse assunto que é muito importante, que é a presença do advogado na sociedade, né, para defender os direitos na construção social, como foi colocado no banner. Né? É muito importante a gente bater esse papo, e o Cadu tem, né, ele não é uma figura muito assídua aqui no programa, porque ele dá espaço mesmo para os advogados, é uma ideia que nós tivemos lá atrás, lá na época da rádio, e a gente tem feito isso todas as segundas-feiras aqui, pelo menos tentado fazer todas as segundas-feiras, com o maior carinho possível, porque não é fácil. Primeiro, não é fácil advogar. E segundo, não é fácil falar para as pessoas e tratar do direito, né? Direito e as relações sociais, né? Cadu, seja bem-vindo mais uma vez. É bom começar sorrindo, né? Sempre. Teve uma vez lá ele foi entregar as carteirinhas lá e falou assim, Betão mandou e a gente cumpre. E eu escondendo assim debaixo da cadeira, né? Betão, você já é parte integrante da OAB Nova Lima. Né? Só de abrir esse espaço para nós advogados estarmos aqui para poder trazer uma mensagem, falar um pouquinho do direito, falar um pouquinho das coisas que nos afetam no nosso cotidiano. Então isso a gente já fica muito grato de ter esse espaço através de você, desde a rádio e também através da TV Banqueta agora. E para a gente é muito bom, a gente fica muito feliz e se sente muito privilegiado. É igual eu já te disse, outras subseções de outros colegas sentem até uma pontinha de inveja, porque não tem, às vezes, na subseção, uma estrutura dessa que permita os presidentes, os advogados, a darem também uma palavrinha para o interlocutor, para o munícipe de Nova Lima, de região. Beleza, João. Mais uma vez, já voltou branquinho lá da Rússia, não voltou, cara? O João ficou lá. O João é turista em Belo Horizonte, Nova Lima. O Cadu estava falando, quando ele pega a sua agenda de final de semana, você vai olhando e fala assim, como é que coube tudo isso em 2 dias? Né? Pois é, a agenda é pesada, né? A agenda é pesada. Muita coisa. João, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazerão, viu, te receber. Betão, o prazer é nosso. Hoje aqui, um programa especial que vamos estar fechando o mês de agosto, o mês da advocacia, o mês do advogado. Nós comemoramos o dia 11 de agosto, o dia do advogado, então esse é um mês especial tanto para a OAB, para as subseções, Conselho Federal, muitas datas festivas e também de reflexões, né, que fazemos. Hoje estamos recebendo aqui a pauta, o Cadu comparecendo, nosso presidente. Vamos hoje debater sobre a OAB, o papel da advocacia. Ô Cadu, deixa eu começar com você. Nós estamos vendo aí na Venezuela essa situação toda e nós tivemos aí esses dias um episódio muito ruim que foi o pessoal lá do norte do país expulsando os venezuelanos e tudo, né? E aí que a gente vê como é que o advogado é importante, né? Essa questão do direito, ela é importante, né? A gente está ficando mais endurecido, Cadu? Você acha que a gente está precisando sair um pouco também dos papéis e voltar a ser um pouco mais humano? Betão, vamos fazer primeiro uma reflexão sobre o que diz a Constituição. A Constituição ela é sempre receptiva a situações de exilados políticos, de pessoas que estão saindo dos seus países pelos mais diversos motivos. Né? O caso da Venezuela é um dos casos que a Constituição protege aquele cidadão de um país vizinho que vem para o nosso país. Nosso país sempre foi um país muito acolhedor com todos os povos. O que houve ali, na minha humilde opinião, é que o governo federal fechou os olhos por aquilo ali. Um Estado como
os estados lá de cima, né, o Roraima, que o pessoal não tem estrutura financeira para receber aquela equipe toda. Já são mais de 60 mil. Né? A população de Nova Lima. É a população de Nova Lima há uns tempos atrás. Nós já estamos beirando 100 mil. Mas 60 mil é isso, cara. É uma cidade inteira chegando lá sem a menor condição, sem estrutura. E outro dia eu vi no jornal e fiquei muito triste de ver que a senhora dizia: eu prefiro estar com meus filhos na rua, morando na rua, aqui no Brasil, do que voltar para lá, porque lá a gente não conseguia nem alimentar. Então está muito triste. Você viu recentemente o pessoal comprando carne estragada? Não vi. Eles estão comprando carne estragada para poder se alimentar. E aí o vendedor já ensinava, joga na água, põe para ferver, que é tudo, que é o que está tendo. Então, quando as liberdades elas são vilipendiadas, e a gente vê isso com muita clareza lá na Venezuela, quando os direitos dos cidadãos eles são vilipendiados, o que acontece é isso. É um estado de barbárie mesmo que a gente está vendo, e as pessoas não têm para onde correr. Essa situação já vem se arrastando há muitos anos e se torna pior a cada dia. Lamentável que esteja acontecendo no país deles, lamentável que o que está acontecendo no nosso país. Exército não dá conta, polícia não dá conta, o governo federal não injeta dinheiro suficiente para poder ajudar ali, e o fundo partidário cada dia mais gordo, né? Muito dinheiro para injetar na campanha aí falta mesmo para ajudar quem precisa de fato. É lamentável. Ô João, põe sua colher de pau nesse assunto, que eu acho que é importante, porque como o tema hoje é a importância do advogado na construção social, eu acho que isso é um belo de um exemplo. Depois nós podemos pular para o Rio de Janeiro também, que é um outro exemplo assim, de construção social que a gente precisa fazer. Né? Como é que você vê tudo isso, assim, esse estado de terror que a gente tem vivido? Né? Porque é o que tem, como diz, é o que tem para hoje, é o que a gente está tendo. Assim, um medo constante e um terror implantado muito forte. Né? A América Latina está sofrendo muito com isso. E eu estava vendo muitas coisas com relação a isso esses dias, que está tudo muito ligado ao recrudescimento do capital, né? Quem tem muita grana está puxando muito a rédea, né? Como é que você vê tudo isso? Assim? Temos esse exemplo, né, da Venezuela, a questão dos refugiados que estão buscando vários países da América do Sul. Se aqui são por volta de 60 mil, na Colômbia são milhares, acho que quase 300 mil. Então, você olha que a situação lá está ficando... Essa semana teve um corredor humanitário que foi feito no Equador, me parece, para eles chegarem até o Peru. Você vê se está tentando espalhar. Então, eles fizeram um corredor humanitário para essas pessoas poderem atravessar, porque está espalhando para a América Latina toda. Recentemente, um amigo meu esteve lá, e aí ele esteve contando a situação, assim, vai num shopping, todas as lojas vazias, prontas para alugar, shoppings gigantescos, todos vazios, parecendo uma cidade do terror, muita gente na rua, falou que não pode tirar o celular, que é toda a situação de pânico. Ele pagou $3 num hotel para ficar uma diária, um hotel assim, 4 estrelas. Está de barbárie mesmo. Está de barbárie, é uma situação bastante complicada. E o advogado, hoje em dia, ele tomou muito essa função social, né? Sempre teve. E principalmente os que fazem parte da OAB, de estar sempre auxiliando. Então, teve muitos voluntários advogados para olhar condições dessas pessoas. Né? Ô Cadu, a gente tem visto, assim, eu tenho visto muito, por exemplo, essa questão do mercado estar mais pulverizado. Né? Por um lado é muito bom e por outro fica muito esparso, assim, fica muita gente no mercado e o mercado não absorve todo mundo. Isso gera algum desconforto, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que estão na classe ou as pessoas que estão estudando. Hoje, por exemplo, chega numa faculdade, começa a conversar e tal, não tem tanto mais aquele entusiasmo, né? Porque, por você pega uma faculdade igual a Milton Campos, por exemplo, a exigência é muito forte, muito pesada, né? Você formou lá, você sabe disso. E está havendo um recrudescimento também dessa coisa assim, de mercado, e as pessoas não têm...
qual que é a sua referência que você poderia dar assim, para as pessoas que tanto estão militando no direito, como estão para entrar na militância do direito? Betão, não tá fácil não. Se você atirar uma pedra numa árvore, caiu um passarinho e 9 advogados. Então, dá no pé. É muito profissional. Existe ainda um projeto de lei para acabar com o exame da ordem, o que aí vai ser um caos total, porque o exame ele é uma peneira que o Estado não fez quando dá concessão de faculdades, né? Quando autoriza a criação de novas faculdades e ele não faz aquela checagem, o exame faz essa checagem e filtra para o mercado quem realmente tem um mínimo de condição. E o exame ele é extremamente importante. Estão querendo acabar com o exame, né? Já estão criando a figura do advogado, como é que é o nome? Técnico, né? Não, é como se fosse um técnico, né? Paralegal, né? O paralegal. Que ele não pode advogar, mas ele pode fazer outros atos. Então, é assim, já não é fácil. É uma área extremamente massificada. Já está cheio de advogado no mercado, muito cheio de advogado no mercado. Nova Lima, só para você ter uma ideia, eu vou te dar números de Nova Lima. Quando a nossa diretoria assumiu, em 2016, nós éramos em torno de 260, 270. 2 anos e 8 meses depois, nós somos 450. É assustador a escala que tem aumentado o número de advogados. E olha que não fizemos campanha nenhuma para registro de advogados aqui. E tem muitos advogados que militam em Nova Lima e que moram ali na região das 6 Pistas, Jardim Canadá, Alphaville, e que às vezes muitos deles nem são registrados aqui. Então, o número é muito maior do que a gente imagina. O mercado está muito difícil. Eu que sou militante na Justiça do Trabalho, acabou. O serviço, ele diminuiu absurdamente. E aí não tem um advogado que sai ganhando. Eu vi, certa feita, eu vi um colega advogado de empresa dizendo, vai acabar com um advogado de empregado. Vai acabar com a mordomia de vocês, vai acabar com o serviço. E o advogado do empregado diz, mas vai acabar para você também, que a hora que não tiver mais processo, não tem nem para mim, nem para você. Isso é uma grande verdade. E hoje a gente vê isso. Basta dar um pulinho ali na Justiça do Trabalho daqui de Nova Lima, na de Belo Horizonte, está vazio. Porque a reforma trabalhista, ela trouxe esse medo do ingresso na Justiça do Trabalho, o que tem as suas partes boas, porque você limita as aventuras jurídicas, que tinha muita aventura jurídica, né? O cara entrava, pedia 1000 coisas, alguma coisa ele acabava ganhando, né? Então isso filtrou bastante. Hoje, mas mesmo assim, a gente vê, de um modo geral, uma dificuldade muito grande para atuar. Aviltamento de honorários, que é uma campanha nossa desde o início da gestão, advogado cobrando muito aquém da tabela de honorários. Ao invés da gente nivelar por cima, que nós temos uma tabela de honorários mínimos, né, e que temos a obrigação de seguir sob pena de responder eticamente perante a seccional, entendeu? Perante a OAB, nós estamos vendo colegas praticando metade, mas fazer essa prova é muito difícil, punir é muito difícil. E quando a gente tem o conhecimento, o que a gente pode fazer é instaurar os processos administrativos para que a gente verifique isso. Não está fácil, Betão. Advogar, para quem acha muito bonito, é muito bonito. Quem é bom e tem competência, esse se estabelece, né? Que quem é bom, ele consegue o seu lugar ao sol. Mas aventura, quem está querendo, achando que vai entrar e vai ganhar muito dinheiro fácil, tá difícil, não tá, João? Recentemente, né, esse mês teve uma contagem, o Brasil atingiu um número de 1.100.000 advogados. A quantidade, assim, é muita gente no mercado. Mas cada 200 habitantes é advogado. Podemos ver também que está difícil para todo mundo. Eu tenho um amigo que ele trabalha com construção civil, ele falou, não está tendo obra, estou desempregado, tenho que alimentar meus filhos, não estou conseguindo. Amigo da música, que o pessoal não está contratando, não está tendo show. Então está difícil para todo mundo, para várias áreas, né? Mas na advocacia tivemos aquele boom dos cursos de direito, que um curso de direito, querendo ou não, ele até faz de estabelecer.
Se tiver, por exemplo, no interior, se tiver uma sala ali, pega o juiz, fala um dia, o promotor, de repente você já monta um curso de direito. E acaba com aquele número, muita gente, e o curso de direito também no Brasil, você olha que as pessoas têm um acesso fácil e você vê muita gente em dúvida, né? O que eu vou fazer? Acaba indo para o direito. E aí você vai olhar com o mercado, o pessoal que estudava para concurso, hoje você já não tem aquela estabilidade que você tinha 20 anos atrás. Hoje, você passando para juiz aqui em Minas, é capaz de você não chegar na capital. Aí você vai ter que pegar uma comarca no interior, de primeira entrância, vai passar pelas dificuldades todas. Já não tem a garantia se a aposentadoria vai ser no teto, pode ser que seja o teto do INSS. Então acaba que essas pessoas que estavam fazendo concurso vão estudando, concurso cada vez mais difícil de passar, vai estudando, não vai conseguindo. Aí ela acaba tendo que retornar para o mercado da advocacia. Que acaba sendo mais competitivo também. Mais competitivo. Passa pela base econômica isso? Vocês acreditam nisso? Assim? Que a gente está vivendo um momento, uma crise econômica que a gente... Eu nem na década de 80 eu vi uma crise assim, sabe? Que teve uma crise muito brava assim, na década de 80, depois teve no início dos anos 2000 também, no final de 98 até 2000. Mas essa, porque essa é meio velada, assim, é uma crise assim, entre não ter nada e em alguns lugares tem muita coisa, sabe? Está muito por aí, assim, de oportunidade? Envolve sim, porque, igual concluindo esse seu raciocínio, podemos ver que tem lugares que nada tem funcionado, né? A ausência de recurso, a ausência de emprego, as empresas tendo cortes e ao mesmo tempo conseguimos ver pessoas que estão tendo empresas, né, com lucros milionários. Aí fica sem entender, né, como está funcionando isso. Cadu, eu estava vendo os dados aí dessa semana, que justamente com relação às ações trabalhistas, caíram 37%. Em alguns lugares chegou a 60%. 60%. Na média ficou em 37%, eu ouvi isso, acho que foi na CBN. É absurdo. Isso eu lembro que quando a gente estava conversando, logo depois da aprovação da reforma, a gente estava conversando sobre isso, e tinha justamente esse medo do cerceamento de defesa. E parece que cada vez mais isso está ficando mais evidente, assim, porque a tendência até é aumentar, né? Porque à medida que a pessoa... Porque você tem que informar para o seu cliente, por exemplo, que ele está correndo risco de tomar uma sucumbência, né? Que, se não for aceito isso, nós podemos tomar uma sucumbência. Uma litigância de má-fé. Ou é uma litigância de má-fé. Mas isso já existe na justiça comum, né, Beto? Então, eu entendo que o susto não é tão susto. Isso já funciona na justiça comum desde sempre. Então, pedir alguma coisa e, eventualmente, não se conseguir provar, né, o que eu acho que vai acontecer é que os próprios tribunais, através de jurisprudência, eles vão aparar essas arestas. Porque não tem como você, por exemplo, num processo, o advogado da parte vencedora ganhar mais do que o reclamante, por exemplo. E tem situações assim até no meu escritório. Então, a gente já vê um movimento dos desembargadores em segunda instância, os ministros em terceiro, de tentar parar um pouquinho, que não tem como você condenar uma pessoa. Que, olha, eu acho que eu tenho o meu direito, eu levo isso a conhecimento do judiciário e ainda tenho que sair pagando, entendeu? Agora, passa muito também pelo tipo de profissional que ela busca. Porque o advogado, às vezes o advogado é tido como ruim, mas ele senta e ele fala, aqui você não tem direito não. Aqui você tem alguma chance. Aventura não dá mais. Então, por exemplo, você tem um problema de saúde que você sabe que é pré-existente e você vai para a Justiça do Trabalho tentar colocar isso como uma doença laboral, não tem como. Já cansei de ver processo assim. Tentar ver se cola. O ver se cola não está colando mais, sabe? Então, tem que mudar um pouquinho a cabeça. Um país campeão de ações trabalhistas no mundo é o Brasil. Né? 90% das ações trabalhistas no mundo estão aqui. Então, mas também não pode se privar totalmente de alguém que se entende num direito
que não possa exercê-lo de alguma forma. Sim. Sob pena, com medo de cerceamento de direito de defesa, não pode. Então, as coisas vão se ajeitando. Eu fui um grande incentivador da reforma no início, sou incentivador de 70%, 80% do que a reforma trouxe. Entendo que alguns pontos ainda serão revistos, porque tem coisas que ali foram absurdas mesmo e acho que serão revistas, com certeza. Tem empresa, Betão, que advogado que fica olhando, tem acesso ali à lista do SPC, busca os dados das pessoas e entra com uma ação sem a pessoa nem estar sabendo. É mesmo? De negativação. Muitos. INSS, a gente vê todo dia denúncias de pessoas que têm acesso à informação privilegiada de dentro do INSS, isso é crime. Então, é bom que aquele cidadão saiba que se o advogado que está te buscando, porque ele teve acesso a uma informação privilegiada, ele já não é honesto, porque isso não é ser honesto. Então, é bom que saiba que ele teve acesso a isso por meios obscuros. Então, aquela pessoa que liga lá para sua casa e corre desse profissional, que esse profissional ele não é sério, ele não é honesto, e isso é vedado, é prática vedada no Estatuto de Ética e Disciplina da OAB. É uma captação, essa nem é ilegal, é fraudulenta, ela é ilícita, ela é de tudo quanto é jeito. E tem acontecido muito em Nova Lima. Tem? Tem. Tem acontecido muito em Nova Lima. Nós já identificamos um escritório, já notificamos e vamos continuar fazendo. E não é gente de Nova Lima, não. É gente que vem de fora, sabe? Mas tem acontecido. A OAB não está de olhos fechados para isso, a gente está fazendo nosso papel fiscalizando isso daí também, porque a nossa parte também é fiscalizar. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui com o meu amigo Cadu e Rafael, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão. Nova Lima e você. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e poliomielite já começou e todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser imunizadas. A expectativa é de que 5.000 pessoas sejam vacinadas no município. O sarampo é uma doença infecciosa viral, ou seja, ela é transmitida pela fala, pela tosse, o contato direto entre as pessoas. A transmissão acontece de forma rápida e fácil e temos que frisar que a vacina é a única prevenção contra a doença. Em Nova Lima, a imunização está sendo feita em 14 UBSs, na unidade Zoonoses do Jardim Canadá e na Policlínica Municipal, localizada na Rua Augusto Magalhães, número 45, Centro, até o dia 31 de agosto, data do encerramento da campanha. A exemplo do sarampo, a poliomielite também é uma doença viral, transmitida da mesma maneira ao falar, ao tossir, contato de pessoa a pessoa. E quero frisar novamente, a vacina é a única forma de prevenção. Quero que os pais conscientizem, tragam suas crianças para se vacinarem. As equipes de saúde atualizam os cartões de vacinação de crianças e adultos durante o funcionamento das unidades, das 8 da manhã às 16 horas. Na Policlínica, o atendimento será feito até às 16h30. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com a Cultura Geral. Bom, a gente está batendo um papo hoje, a gente indo para a parte final do programa, a gente está batendo um papo hoje sobre a importância do advogado na construção social, né? Com o presidente da OAB, Cadu, né, Carlos Eduardo, e o João Rafael. O João, outro bloco eu comecei com o Cadu, eu vou começar com você. Como é que você está vendo esse processo todo? Nós vivemos esse mês, eu discuti muito aqui no programa,
Os aspectos de violência mesmo. A gente está vivendo um momento muito violento na sociedade brasileira, sociedade mundial, né? Nós estamos vivendo assim, cada hora tem um atentado, daqui a pouco aí tem outro atentado, nos Estados Unidos, muita morte com arma e tudo, e a gente está vendo aí muita gente pedindo, né? Muito apelo por mais violência, né? Por ter arma, por justiça com as próprias mãos e tal. Como é que a gente trata isso, assim, principalmente no campo do direito, né? Porque eu tenho discutido isso também muito no campo da psicanálise, né? Mas eu acho que tratar isso no campo do direito é muito importante, que uma coisa não desassocia da outra, né? Qual a importância nossa, assim, do advogado, do meio jurídico nesse campo da violência, assim, a gente tentar apaziguar, né? Porque tem aquela velha frase da OAB, né? O advogado é aquele que traz a paz social, né? Bem, Betão, outro dia eu estava discutindo com um amigo meu sobre essas questões da violência, né? Porque agora o número de habitantes no mundo, o ser humano, a questão dele, a essência dele é genética, então você tem muitas mutações, você tem pessoas de todos os tipos nesse universo de bilhões de pessoas, né? E aí eu estava discutindo com esse amigo meu, será que hoje em dia as pessoas estão mais propícias a esse tipo de conduta, ou que a informação hoje chega mais rápido? Então acontece um incêndio lá na Croácia, em 5 segundos você já fica sabendo. Acontece um atentado na China, você também fica sabendo. Será que antigamente acontecia todas essas coisas e a informação que era mais demorada? É um questionamento que eu tenho feito. Assim, você olha que o estado de violência hoje, o estresse do ser humano também está muito alto, é muita cobrança. Hoje, você morar dentro do apartamento, carro, trânsito, antigamente as pessoas moravam mais no campo, tinha uma vida ali mais tranquila, então esse nível de estresse também vem. Tivemos lá naquele campeonato de esportes, né, de videogames, um atentado lá terrorista contra os participantes. Aqui voltou, tem o dia da Lei Maria da Penha agora em agosto, né, também tivemos essa questão do feminicídio. Que foi justamente no mês, né, quando acontece esse monte de tragédia, né? Mas a cada 10 minutos tem uma questão de agressão de mulher no Brasil. Então, aqui no Brasil tem muito esse crime da mídia, né? Um crime que vira uma repercussão social. No entanto, é um caso que está acontecendo sempre. E eu gostei que dessa vez foi diferente. As pessoas estão colocando mais os casos. Não ficou só naquele caso midiático, estão se discutindo todos, então apareceram mais e estão tendo campanhas muito fortes, né, para combater esse tipo de questão. E o advogado, ele tem esse papel, né, a questão social também da proteção. E no que tange ao porte de arma, eu sou contra, eu acho que o país não tem maturidade para isso ainda. As pessoas estão achando que elas vão ter uma arma, mas uma arma é cara. Uma arma hoje, um revólver, custou R$8.000, você tem toda a parte de legalização. Mas sabe o que está acontecendo? Que a pessoa está sendo assaltada em casa, tem a família violentada e não está podendo fazer nada. Ela chama, às vezes, uma viatura, demora 1 hora para chegar, para fazer um boletim de ocorrência. Então, a pessoa está querendo tomar as próprias medidas e está achando que a arma vai ser a solução, mas não vai ser. Como é que você vê, Cadu, assim, esse apelo? É quase que um êxtase, né? As pessoas tem aquela coisa do inconsciente da pessoa, né? Dos filmes de faroeste, né? Agora tem esses desenhos aí que o cara esses meninos pegam arma e saem atirando. Então tem desses estereótipos que foi criado na mente humana, né? Que, principalmente com a cultura americana, por exemplo, que tinha o bang bang, né? Então você pode sair matando, que todo mundo é perito, né? Na hora de atirar, todo mundo sabe atirar e tudo. E a gente vê muito bem, por exemplo, o policial, às vezes ele é alvejado, a pessoa pega a carteira dele num assalto, alguma coisa assim, um grupo de bandidos, vê que ele é policial, já aniquila logo. Então, assim, você imagina um policial que é treinado para coisa, você imagina um cidadão comum que acha que pode ter uma arma na cintura e sair matando todo mundo. Betão, por que se fala em porte de armas? Porque o Estado faliu no seu dever de prestar segurança. Eu acredito que se a gente vivesse num país onde houvesse uma certa paz social, se a gente não vivesse o que acontece, por exemplo, Pode ir.
Pode continuar. Se a gente não visse o que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outros tantos lugares, eu acho que as coisas não teriam essa proporção. Se a gente vê hoje candidatos à presidência da República pleiteando justamente, defendendo essa bandeira do porte de armas, é porque o Estado faliu. E lei de talhão não cabe mais, em pleno século XXI não cabe mais falar olho por olho, dente por dente. Olha, o que o pai quer é defender a sua situação ali dentro da sua casa, entendeu? Quer defender a sua família, quer defender os seus filhos, mas isso porque o Estado faliu, que o Estado já não consegue oferecer proteção. Então essa é a grande questão, Betão. A gente vê os advogados defendendo a bandeira de porte de arma por advogado. Eu conheço uma meia dúzia de advogados que, se eles tivessem porte de arma, nós estávamos perdidos. É complicado. Eu ouvi isso uma vez aí, não vou citar os nomes, mas um dia eu vi um grupo de pessoas que são fiscais e tal, falando assim, não, fiscal tem que ter porte de arma, porque você vai... Todo mundo acha que tem que ter porte de armas, entendeu? Todo mundo acha que tem que ter porte. Agora, a hora que essas armas começarem a ser levadas para as escolas aqui no Brasil e começar a acontecer o que acontece nos Estados Unidos, eu acho que a consciência vai mudar um pouco e vamos ver a besteira que estamos fazendo. Porque, vamos pensar, lá nos Estados Unidos não funciona. É o país com a maior comunidade carcerária do mundo. 2 milhões de... Então você imagina, eles não conseguiram controlar a violência com porte de arma para o cidadão. O porte de arma ele só vai gerar mais violência. É o Estado que não pode falir. Entendeu? Por que tantos outros países não se falam em porte de arma e vivem todo mundo em pacificação social, aquele estado de pacificação social? Então a nossa frustração é essa. O Estado faliu e fale como todos os dias ele fala, e fala em vários sentidos, em vários temas. É na saúde, é na educação. Né? E aí a gente acontece que fica aí vendo essa proliferação de candidatos. Não, e defendendo assim, ô João, defendendo até a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Como é que você viu? Você chegou a ver isso? Não, assim, de vários candidatos, assim, não é um candidato, não. Tem mais de um candidato que defende isso. Não só o porte de arma, mas defende, por exemplo, a questão da diferença de salários. Mulher e homem ter salários diferentes. E, assim, e são candidatos que você pensa assim, tem um nível cultural que você... Não é possível que o cara está falando isso. E o cara faz entrevista e fala isso abertamente. Eu não cheguei a ver. Não chegou a ver, não? Depois eu te falo quem que é. Deixa nos bastidores, porque senão fica parecendo que a gente está fazendo alguma apologia, alguma propaganda para alguém. Mas como é que você vê essa questão do porte de arma e da questão da violência assim, explícita do jeito que está? O Brasil, ele tomou, aqui querendo ou não, um país tropical, né? Nós somos descendentes, nossas descendências têm muito os italianos, e italiano também tem esse tipo de perfil, que é mais brigador. E aqui no Brasil a gente vê isso, né? O tipo do povo, o pessoal é mais assim, brigador. E nós temos também essa questão do porte, eu acho que ele vai vir só para... A violência vai aumentar muito, Beto. Isso é grave. Se for legalizado o porte, você vai... Hoje a gente vê questão de fraudes em vários segmentos, questão de veículos, né? Carteira de motorista, placamento, então, várias coisas. Aí você vai ter o porte de arma, você imagina que vai virar esse mercado negro, vai virar... São discussões que assim, eu acho que nem cabe, né? Assim, eu acho que chega a ser absurdo, até discutir determinadas coisas assim. Eu vi até um post legal, eu falei assim, pô, você não consegue obedecer sinal de trânsito, está caçando um revólver para quê? Né? Ô, Cadu, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer te receber aqui mais uma vez, e é sempre legal a gente poder tratar desses assuntos aqui e falar da importância do advogado, né? E essencialmente do advogado aqui de Nova Lima, né? É uma luta constante, a gente está sempre aí. Graças a Deus aqui em Nova Lima a gente tem colhido muitos frutos de um trabalho muito sério, inclusivo, dessa nossa gestão. Nós estamos conseguindo muita coisa boa para a advocacia, continuamos na luta, né? Tem muita coisa boa ainda por acontecer e muito orgulho de representar esses 450 advogados aqui na cidade.
porque é a nossa cidade do coração, né? E tem espaço para todo mundo. A gente só faz sempre o apelo para que todos os colegas tentem andar o mais correto possível, né? Que sempre seja um exemplo a seguir, porque a gente tem que mudar a cultura de achar que advogado bom é advogado da capital. Tem muito advogado bom aqui, muito advogado sério, que trabalha, que se instrui, né? E que faz um excelente trabalho. Basta procurar, tem muito profissional bom, não é difícil não. Ô João, o espaço está aí aberto para a moçada vir, né, João? E aqui fazer uma chamada, Betão, que nós vamos trazer fazer outro debate aqui sobre essa questão da violência das mulheres, né? Tivemos a doutora Amanda aí semana passada, mas... Foi muito bom. Vamos voltar aqui com esse debate, que aqui em Nova Lima tem números muito, muito altos, né? De violência contra a mulher. Eu acho que isso é um assunto muito pertinente, né? A gente não pode... Esse negócio de ficar... Acontece um evento, a gente tem que ficar discutindo a violência contra a mulher, eu acho que é desnecessário. Eu acho que a gente tem que estar... Tem que ser uma rotina, né? A gente discutir esse assunto que não é para virar um assunto corriqueiro, mas é para as pessoas, que eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais natural fica para outra pessoa entender que não pode fazer isso, né? Que, apesar de ser uma cultura machista, uma cultura que a gente tem internalizada na gente, a gente tem que tratar ela, a gente não pode ficar banalizando essas coisas. E pedir para o público também, lá no Facebook do programa, colocar que tema que eles estão querendo que seja debatido aqui, qual é a dúvida, o que está precisando. A gente trazer aqui... Isso pode mandar para o site da TV, para o do Cultura Geral, para o da OAB. Pode mandar para todos no Facebook, né? Qualquer tema que quiser ser discutido aí, que a comunidade achar que seja importante a gente discutir aqui, pode mandar para o site da OAB ou para o Facebook da OAB, né? O Cadu vai receber lá com a equipe dele. Aqui para o Cultura Geral e para a TV Banqueta também. Tudo no Facebook vocês conseguem achar tranquilamente. Pode sugerir o tema que a gente domina aqui, põe no chão e sai jogando. É isso aí. Muito obrigado, João. Valeu, grande abraço. Cadu, Betão, um abraço. Muito obrigado. Beleza. Grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.